Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração. Esses dias eu li o livro do Frei Inácio Larrañaga, o irmão de Assis, e ele começa o livro falando assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que conhecer também o seu contorno vital. O que é? Aquilo que envolve a pessoa, aquilo que está à sua volta. Quando aquela pessoa viveu, como que era a situação política, religiosa. E ele vai descrevendo a história de São Francisco partindo por ali. Se a gente quiser também, nós poderemos estudar qual o contexto, aquela situação em que envolvia Jesus na época dele. Como que era o povo de Israel naquela época? Aquele pessoal, eles vinham de todo um ensinamento, toda uma liderança que fazia eles sempre voltarem para Deus. Apesar de uma dificuldade muito grande, porque eles eram rodeados de povos, de grandes impérios, tribos vizinhas, recheado de deuses e outras coisas tal. E aí existia o perigo do contágio dessas divindades, dessas coisas, e aí ia se perdendo naquilo que era a essência deles. E é claro, todo mundo sente uma atração muito grande pela novidade, pelo diferente, e eles sentiam por esses cultos importados que era tão em moda na época. E era uma das coisas, existia uma dificuldade muito grande entre o povo de Israel e aqueles povos. Eles tinham um deus que chamava Baal. Baal era o deus da fecundidade, o deus da sexualidade. E os sacerdotes de Baal mantinham relações sexuais com as sacerdotisas em público. E por isso o templo de Baal ficava lotado. E o pessoal foi afastando do Deus vivo e verdadeiro. Aí entra Elias com a sua história, etc. Mas, então, era esse tipo de cultos, essas coisas que iam contaminando o povo de Deus. E a gente vê que essa preocupação, desde lá de Abraão, quando ele manda que seu servo Eliezer fosse até a sua terra buscar uma noiva no meio dos seus parentes para Isaque. Porque os seus parentes tinham a mesma fé que ele tinha, não tinha o perigo desses contágios. Então foi lá buscar uma esposa para Isaque e fez o seu servo jurar que não ia trazer uma esposa que não fosse dos seus parentes. E a gente vê isso também na vida de Salomão. Salomão era um homem de muita sabedoria, um homem que estava todo voltado para Deus. Quando naquele sonho, aquela visão, Deus aparece e pergunta o que é que ele quer. Eu quero sabedoria para conduzir esse povo. Foi tudo o que ele pediu. Mas quando ele se torna aquele rei sábio, que todo mundo vem para consultar, ele começou a sua cabeça a mudar. E aí ele começou a buscar esposas no Egito, em outros locais, naqueles impérios vizinhos, e formando suas esposas, e cada uma dessas esposas que ele buscava vinha com sua cultura religiosa, com seus deuses, com a sua espiritualidade, e aquilo foi contaminando o palácio, foi envolvendo tudo quanto é tipo de divindade, e a partir dali a vida de Salomão acabou. Foi atrapalhando, ele foi se enrolando todinho. Então, é essa preocupação que a gente vê que existiam os profetas daquela época, que buscavam cuidar para que o povo não dispersasse para aqueles ídolos, para aqueles falsos profetas que estavam ali pregando esse tipo de divindade. Mas Israel, com esses profetas, chegaram ao monoteísmo santo e radicalmente fanático, porque era preciso, não poderia abrir mão, para que senão começava a entrar mais uma cultura, eles iam perdendo toda a sua espiritualidade, a sua fé. Foi nessa atmosfera que Jesus cresceu, onde existia tudo isso, uma preocupação muito grande com os mandamentos, e por isso a gente vê, por que existia os fariseus, tem que ser na lei, era uma preocupação que existia bem antes, séculos atrás,
com medo que eles fossem buscar outros deuses. E aí Jesus começa desde pequenininho aprendendo aquela religiosidade daquele povo, aquilo que eles tinham. E o judeu tinha ali como o seu credo a oração do Shema. Era aquilo o mais importante para eles. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, etc. Era essa preocupação em que eles tinham de agradar a Deus em tudo, fazer a vontade de Deus. Jesus, como todo judeu, 5 anos, já foi para a escola. O que eles aprendiam na escola? Na escola, eles aprendiam não uma lição de matemática, mas aprendia sobre a lei e os profetas. E ali, era assim que Jesus foi sendo criado, era levado pela mãe, levado por São José, aprendia em casa e foi aprendendo tudo aquilo que o judeu ensinava. 5 anos. Ali, ele já começou a aprender que para falar o nome Javé, precisava cobrir o rosto com as mãos. Ele aprendeu desde pequeno a oração do Tepilá, que era a oração das 18 bênçãos. É a oração que todo judeu faz até hoje, de manhã, ao meio-dia e à tardinha. A preocupação ali, que aquele pessoal não perdesse isso de vista. Então, todo judeu faz isso. Mas Jesus crescendo, o Pai foi se revelando para Jesus. Jesus andava ali nos arredores ali de Nazaré e via ali os campos, os passarinhos, as flores, e observava os passarinhos e falava, interessante, os passarinhos eles não plantam, eles não colhem, no entanto não falta alimento para eles, quem cuida dos passarinhos? E Jesus dizia, é Deus. E depois continuava, ele via um lírio bonito lá no meio do campo, que lírio mais lindo, mas ninguém vem pôr adubo aqui, ninguém vem irrigar, quem cuida desse lírio? Para que ele fique tão bonito, e Jesus dizia, nem Salomão no auge da sua glória vestiu tão bonito quanto um lírio daquele. Mas quem cuida desse lírio? É o Pai. E Jesus dizia, Deus é muito mais do que o formidável do Sinai. Deus é um Pai, e um Pai que nos ama apaixonadamente. Um Pai que é louco de amor por nós e quer que todos nós sejamos felizes. Jesus foi descobrindo isso. Aos 12 anos nós podemos ver que Jesus já tinha sido tomado, já tinha sido inundado por esse amor do Pai. E quando ele se perde ali em Jerusalém, ali no templo, Nossa Senhora e São José voltam aflitos para trás, para buscar o filho. Quando chega lá, filho, nós estávamos aflitos te procurando, onde você estava, filho? Ele só olha e fala, vocês não sabiam que devo ocupar primeiro das coisas do meu Pai? Olha como que ele já tinha sido inundado por esse amor do Pai. E Nossa Senhora meditava todas essas coisas no seu coração. O Pai já tinha apossado de Jesus. Daí para frente, o Pai será a sua grande preocupação. O Pai será a sua grande ocupação. Aquele que inunda, que ele foca toda a sua vida nele. Jesus, quando estava ensinando, começa a falar sobre essa vida com o Pai. E dizia, quando eles falaram para Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus disse, eles são minha família, é verdade, mas minha família pode ser muito mais do que isso, porque todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse também é da minha família. Então, era ali, falar, vocês também podem. E dizia, quando vocês rezarem, vocês digam, Pai nosso, Pai que está no céu, Pai que está aqui comigo, Pai de Jesus e nosso Pai.
era ali. Mais tarde Jesus vai mais na frente ainda. E Jesus era perseguido, queriam matar Jesus porque ele dizia isso, que Deus era seu Pai. Mas aí Jesus falava, não é mais do que Pai, ele é Abá, o Pai, meu papaizinho querido. Deus é o nosso papaizinho querido. Aí Jesus conversa com a samaritana. Naquele encontro dele com ela, diz, minha filha, você está buscando errado, você está buscando a sua felicidade, onde ela não existe. Você quer ser feliz, mas você está achando que é trocando de marido que você vai ser feliz. Você já passou pelo primeiro marido e não foi feliz, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, está no sexto e não está feliz. Minha filha, você vai passar pelo 10º, 100º, milésimo, milionésimo, por todos os homens do mundo e não vai ser feliz, porque você precisa experimentar o amor do Pai. Como Deus é grande, como Deus é bom. E é isso que nós precisamos buscar sempre. Ser inundado por essa presença de Deus, buscar essa presença de Deus. E é o que Jesus veio ensinar para nós. Essa foi a grande novidade de Jesus, a grande notícia de Jesus. Deus é Pai e nos ama incondicionalmente. Jesus dizia para a samaritana, se você buscar a Deus, você nunca mais vai ter sede. E mais ainda, do seu interior vão jorrar rios de água viva. E Jesus dizia, se vocês tivessem uma ideia de quem é o meu papai querido, Deus é muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Deus é fantástico. Deus passou a ser o absoluto na vida de Jesus, o seu mundo, a sua realidade, a sua existência. E com o Pai, Jesus tinha a mais fecunda das vidas, aquela vida mais feliz junto com seu papai. Olha, Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para aproximar de Deus. E Jesus também subia ao monte para entrar em intimidade com seu Pai. E Elias subia ao monte para falar com Deus. E aí todos os profetas, os homens de Deus, os apaixonados por Deus, buscavam intimidade, buscavam o isolamento para estar em comunhão com Deus, na amizade com Deus. Como Deus é bom, gente. E aí, lá no templo de Salomão existia um lugar que chamava Santo. Os sacerdotes entravam ali, o pessoal andava, mas existia um lugar que chamava Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era tipo de uma cortina, ali dentro ficava tipo de um caixote, um baú, onde ali dentro ficavam as tábuas da lei, que era o de mais sagrado que o judeu tinha, as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés. Aquele baú era forrado com ouro, com tudo quanto é coisa, porque era o de mais importante que eles tinham. E ali dentro, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos seus pecados e de toda a humanidade. Mas quando Jesus está na cruz, tomba a cabeça, dando um grande grito e diz, Pai, a obra está pronta, tudo está consumado. Dando aquele grande grito, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O que significa? Naquela hora foi inaugurada uma grande ponte, um grande viaduto ligando a terra ao céu. Essa ponte se chama Jesus. Jesus está dizendo, podemos voltar à amizade com Deus. Aquilo que nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam, estragaram, Jesus restaurou, Jesus fez de novo. Nós podemos ter uma vida de intimidade, de amizade com o nosso papai querido, com o nosso Deus, aquele que é o nosso tudo. Conta-se que tinha uma lenda, que tinha uma família de bonecos de sal e a mãe tinha uma grande preocupação que seus filhos nunca aproximassem do mar, porque se aproximasse, a água pegasse neles e ia desmanchando eles. Então estava a família ali um dia
tinha um dos bonequinhos, um dos filhos da mamãe, que era de sal lá, ele resolve aproximar do mar. E ele era deslumbrado com o mar, ele era fascinado com o mar. E ele começa a andar, quando ele vai entrando, a água batendo nos seus pés, começa a mãe gritando, volta meu filho, volta, volta, volta. Ele foi entrando e aquilo, na medida que a água batia no boneco, foi desmanchando, desmanchando, e o boneco desapareceu todo. Eu não sei se o boneco virou o mar, se o mar virou o boneco, mas ele se desmanchou todo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi entrando mar adentro, e cada dia mais experimentando as delícias do Pai, até que um dia ele diz, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se tornou um com o Pai. Tudo que eu faço para vocês é o que eu vi o Pai fazer. Tudo que eu ensino para vocês eu recebi do Pai. O Pai era o seu tudo. E naquela alma sensível que Jesus tinha, Deus era seu tudo. Tomou o absoluto de Deus com toda a radicalidade. Levou até as últimas consequências essa vida com seu papai querido. E ele dizia, se vocês conhecessem o meu papai, se vocês conhecessem a Deus. Essa era a grande novidade. Ele queria que todos conhecessem o seu Pai. Ele queria que todos buscassem o Pai, porque ele sabia como o Pai era bom. Para o judeu, Deus era aquele que castigava os inimigos, quebrava os dentes dos adversários, era aquele que arrebentava, era aquele que fazia o bem para os judeus, mas que não gostava. Jesus dizia, nada disso. O nosso Deus, Ele faz chover sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Ele ama a todos, ama gratuitamente, não ama porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Não nos ama por causa das nossas virtudes, do que eu tenho feito de bom, tal, ou não deixa de amar porque não sou tão bom, mas nos ama gratuitamente. Esse é o nosso Deus, gente, com quem Jesus ficava deslumbrado, apaixonado, ou com quem também devemos dizer, quem é Deus? É o nosso papaizinho querido, nosso papai amado, que diz, eu estarei sempre com você. Mesmo que você tenha que atravessar um dia o fogo, a chama não vai te consumir, porque eu sou o Senhor teu Deus. Mesmo que você passe pelas águas, pelos rios, os rios não vão te submergir, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te aprecio, eu te amo. Jesus veio nos revelar o grande amor de Deus, que Deus é nosso Pai e um Pai apaixonado pelos seus filhos. Meus queridos, fiquem com Deus até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.